Oi, pessoal, tudo bem? Mais um Pio Literário nessa quinta-feira. Toda quinta-feira às 19 horas estou aqui para receber meus colegas escritores, né? E hoje nós temos uma presença ilustre da nossa Val Saab. Antes de passar a palavra para a Val, e vamos conversar bastante sobre o livro dela, esse daqui, Entre Naufrágios, Mares Longos e Secas, tá? O link do livro já está aqui na descrição do vídeo, então quem quiser pode adquirir o livro, é só clicar nesse link, tá? E mais um recadinho, na próxima quinta-feira nós teremos a presença da Sandra Memari, que vai conversar sobre o livro dela, Gigi e seu cachorrinho. Val, bem-vinda, um prazer enorme receber você no Pio Literário. E antes de conversarmos especificamente sobre esse livro, se apresenta para o pessoal. Ok, boa noite a todos. Obrigada, em primeiro lugar, Ana, pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Você tem o Pio Literário há muito tempo que a gente acompanha. Então, é muito bom estar aqui e ser convidada finalmente, né? Então, bom, enfim. Meu nome é Valéria, mas todo mundo me chama de Val Saab, o nome artístico da escritora. Eu escrevo já há muitos anos, desde que eu me entendo por gente, praticamente, quando eu comecei a raciocinar as coisas do mundo. Sempre usei a escrita para me refugiar nos meus pensamentos. Às vezes a gente conversa com os amigos, eu achava que não era bem entendida, daí eu ia lá para o meu diário, tive vários diários. E quando um pouco mais velha, né, mais adolescente, eu comecei a descobrir o mundo da poesia. E através da Cecília Meirelles eu me apaixonei pela poesia e comecei eu mesma a escrever. Mas demorou muito tempo para eu realmente me sentir poeta. Eu lancei meu primeiro livro em 2015. Porque daí uns alunos, eu sou professora, né? Então os alunos começaram a falar, participa de concurso, e a gente vai se sentindo mais seguro para começar a publicar. Mas aí, uma vez que você publica, aquele bichinho, né? Pica o bichinho, e se você não quer parar nunca mais. Nunca. Eu tive. Minha filha mais velha teve um problema de saúde desde 2020, então eu tive um hiato. E eu estava desesperada, porque não tinha livro novo. Então, agora estou com esse, Naufrágios. Precisa até ler, né, Ana? Porque o título é tão comprido, né? Naufrágios, Mares Longos e Secas. Não, Às vezes até eu esqueço o nome do livro. Não, mas isso acontece comigo também, viu? Outro dia eu fiquei parada, quem, como que é mesmo? Ou quem deixou de ser quando cresceu, né? Quem, como é que é mesmo? Aí eu tive que pegar o livro, né, para ler. Uhum. Não, mas o bacana do seu livro o título é instigante, né, Val? De onde que surgiu esse título? Você pode, de repente, explicar para o pessoal? Esse livro já é meu terceiro livro de poesias. E esse livro foi um livro mais pensado. Então, eu tinha algumas poesias, que eu já estava montando um livro, e comecei a pensar sobre a terra, o mar, o ar, as coisas, os elementos naturais que nos levam, nos trazem. A gente é movido, né, pela natureza, não somos natureza também, né? Então, eu comecei a estudar muito palavras relacionadas a naufrágio, a pescadores, a pesca, ao fundo do oceano, as secas. Comecei a estudar essas palavras e das palavras eu comecei a escrever outras poesias. Então, quando tem muita poesia que foi exatamente feita para esse livro, para esse tema, para esse momento da minha vida. Não foram poesias, por exemplo, primeiro foi uma coletânea de poesias minhas de sempre, assim. O segundo foi uma história de amor, então também foi uma coisa bem fechada, bem para aquele momento. E esse livro também, esse livro foi um livro feito para esse tema, entre naufrágios, mares longos e secas. Então tem muita referência aos aspectos da natureza para eu dizer sobre as minhas angústias ou o sofrimento do mundo. Eu me desprendi muito nesse livro. Eu não escrevi sobre mim.
necessariamente. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi sobre a vida, sobre pessoas, sobre... Mas tem muito Imaginei de pessoas que você, sofrem. mas tem muito de você aqui nesse livro, principalmente no final, né? Então, quando o livro acabou, quando estava tudo formatado, não sei o que, eu falei, nossa, eu acho que eu poderia colocar um pouco mais. E aí vieram algumas coisas novas e eu consegui, deu tempo de colocar ainda, principalmente a última, a mais curtinha de todas, que eu vou deixar aí um suspense, que foi Quem uma quiser passagem saber, bem triste da minha vida. quem quiser saber vai ter que adquirir o livro. É. Não E tem é como. interessante que as pessoas vão lendo livro de poesia aos poucos. Então eu sempre pergunto: você já leu a última poesia? Você já leu para quem já comprou, né? Ah, não cheguei lá. Eu falei assim: então tá, quando você chegar, você me pergunta Eu por gosto que eu muito escrevi aquilo. eu gosto muito de ler livros de poesia, mas assim, quando eu abro na página, sabe? Aí eu Aham. abro, aí eu leio, porque aí eu começo a entender que é uma mensagem É. para aquele. O seu eu já fiz muito disso, o da Érica, o Pétalas da Alma também, eu vou, abro assim, aleatoriamente para ler. Eu não consigo ler uma seguida da outra, sabe? Aham. Aí eu vou Aham. abrindo aleatoriamente, né? E foi É. um projeto muito bonito, né, Val? Ficou um livro, nossa, muito bonito esse livro. A Obrigada, capa, Ana. não, sem, ficou muito legal isso daqui, né? Aí eu fiz uma sequência de perguntinhas aqui, mas são perguntinhas assim que você não vai ficar constrangida. É Ah, tá bom. perguntinha relacionada ao livro, né? Aí temos que a água e a seca, né, que é retratado aqui, são imagens muito poderosas, né? Como elas aparecem na sua poesia e o que representam para você? Você já falou, contou uma parte disso daí. Você pode complementar? Você perguntou da seca? Isso, água e seca, que são dois Entendi. contrapontos, né? Então, na verdade, durante a feitura desse livro, vamos dizer assim, eu pensei muito em muitas coisas que machucam pessoas no mundo, não necessariamente a mim, sabe? Mas aquele momento que as pessoas estão perdidas, que as pessoas estão sem esperança, que as pessoas estão desoladas. Eu acho que a seca, ela remete muito isso, assim, aquela parte assim, porque a gente é feito de água, né? Uhum. Basicamente. Então, essa ideia da secura é a ideia assim das lágrimas que secaram, da tristeza que chorei, 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 cheguei num ponto que não consigo mais chorar. Então, a seca em contraposto do nosso ser, do nosso corpo, né, aquático. Então, ela vem para mostrar as tristezas do mundo, a secura das pessoas, a falta de educação, a falta de respeito, em forma de poesia. Em forma de poesia. Então, assim, secou. O que ficou depois da seca? Né? O que a gente pode fazer depois da seca? Secou, né? Como se fosse uma morte, a representação de uma morte. Para você, a poesia é sempre dor? Olha, muitas das vezes sim. Eu diria que a maioria, quando eu estou com um coração mais dolorido, doloroso de alguma coisa, é mais fácil escrever. Ela tem uma. A minha mãe, outro dia, ela falou que começou a ler meu livro, ela falou, eu vou parar porque está muito triste. Eu falei, eu não sou, assim, por exemplo, Mário Quintana, Cora Coralina, eles deram uma leveza para a dor, Sim, né? é. E eu acho que eu nunca fui por esse caminho, eu sempre fui assim, o peso da dor, né? Que a dor, qual é o peso da dor? Mas eu já até cheguei a discutir isso em terapia, sabia? Se eu não fugia muito da felicidade para manter uma alma triste de poeta. Ah, é quase. Eu sigo mais ou menos essa linha da frustração, né? Porque eu sempre digo que eu escrevo em cima das minhas frustrações, né? Então, Uhum, se um dia eu não tiver uma expectativa de algo que deveria acontecer de uma maneira e não aconteceu, e essa maneira que imaginária que é a mais interessante, aí eu não tenho mais o que escrever também, Val. Não tenho, uhum, não tenho mais, né? Porque uhum.
Enquanto eu estou Mas isso é muito frustrada, interessante. Mas aí você vai amadurecendo como poeta, pelo menos na minha experiência hoje em dia, e eu já consigo ser empática à dor dos outros e tentar transmitir essa dor no meu papel. Eu não preciso eu estar sofrendo. É claro que eu não vou estar assim, e daí sentar e escrever uma coisa dolorosa, não. Mas eu já consigo, hoje em dia eu me sinto uma pessoa mais equilibrada emocionalmente. você O consegue se colocar no suficiente para lugar da sentar. pessoa. Hã? Você consegue se colocar no lugar da pessoa e dentro desse Exatamente. sentimento Isso é uma coisa que tem me chamado muita atenção na poesia, porque eu gosto muito de mediar debate. Agora, em janeiro, a gente fez uma mediação. Eu fiz uma mediação de uma mesa de poetas no Vicentino Aranha, no Lab Flim. E eu perguntei muito isso para os poetas: vocês têm que escrever sobre vocês? Ou vocês conseguem sair e trazer? Por exemplo, tem uma poesia que chama A Rainha da Noite, inclusive ela ganhou no Off Flip também, né? Ela está no livro do Off Flip, que não tem nada a ver comigo. Né? Ela é uma dor de uma mulher de rua, uma mulher sem casa, uma mulher que não tem onde ir, mas enxerga em si própria os seus tesouros. Entendi. Então, eu posso procurar isso dentro de mim. Quem seria eu na rua? Como seria? Eu seria brava do mesmo jeito, eu seria feliz do mesmo jeito, né? Só que eu seria na rua. E seria uma pessoa, olha, o que eu tenho é meu e ninguém vai tirar. Eu sou a rainha da noite. Então, você pode encontrar em você os elementos para falar dos outros e não necessariamente de você mesma, mesmo que você não esteja naquela situação. Porque, afinal de contas, o Fernando Pessoa criou 4 heterônimos, né? Sim. Porque cada um era tanta poesia, tanta coisa diferente que ele tinha dentro dele, que ele falou: bom, eu vou sair de mim mesmo e vou criar outros personagens com outras personalidades, né? Porque cada um tinha uma forma de se expressar. Mas eu acho que no final das contas, as pessoas que leem os nossos textos, no meu caso é ficção, né? E no seu é poesia, as pessoas acabam sempre confundindo, né, Val? Os sentimentos que a gente coloca nas nossas, pelo menos nas minhas histórias, assim, sempre tem alguém que fala, mas você é o personagem de XYZ, não sou eu. Eu acho que deve acontecer com você também. Você escreveu Você está apaixonada, Val? Exatamente. Eu já aconteceu de uma amiga minha me mandar, eu coloquei alguma coisa em alguma rede social, que eu não vou lembrar agora, e era um poema triste, com uma foto de final de dia, alguma coisa assim, mas era uma poesia que eu já tinha e resolvi publicar naquela hora. E uma amiga minha mandou mensagem na hora: Val, li sua poesia, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Não vou, você acha que eu vou escrever uma poesia? Às vezes acontece, mas eu não vou escrever uma poesia e já publicar. Mas eu acho que, assim, por exemplo, eu escrevi um romance agora, né? Terminei um romance agora, então tem um cara, tem uma mulher, tem outra mulher, é impossível a gente estar em todo mundo. Você cria, essa que é o poder da criatividade e da imaginação. Você cria personagens que vão. Então, assim, o que pode acontecer é você ter passado por experiências que falam: quando acontece isso, acontece aquilo, então geralmente pode ser assim, eu vou seguir por esse caminho. Ou assistir um filme, um seriado. Então, quando eu estava escrevendo o livro, eu pensei muito mais nos seriados, livros e filmes que eu já assisti, e até música, do que na minha própria vida. Exatamente. A gente se baseia muito nisso, né? Principalmente a gente que é de uma outra geração, né? Que o cinema era mais presente, né? Para você assistir alguma coisa, você tinha que ir no cinema. Hoje em dia, não. Você tem os streams, você baixa, não sei o quê. Então, é diferente. Eu me baseio muito no que eu escrevo, realmente me baseio naquilo que eu já assisti também, né? Uma coisa na sequência. Vamos falar sobre o processo criativo. Por exemplo, o meu processo criativo é totalmente diferente do seu, principalmente pelas categorias, né? Como que é o processo criativo de alguém que escreve poesia? É intuitivo? Bom, a gente já sabe que você utiliza a dor como um dos elementos para compor, né, a poesia, né? Como que seria, se você tem alguma disciplina
de escrita? Como que é esse processo? Ou vem a ideia, você pega o guardanapo lá no bar e anota? Não, eu não tenho muito isso de vir ideia, não. Eu costumava muito sentar em intervalo de aula, de alguma coisa, e escrever poesia. Hoje em dia já não faço tanto isso. Esse livro em particular, eu tinha algumas poesias, poucas, tá? A maioria desse livro foi feito para esse livro mesmo, mas eu tinha algumas coisas e comecei a montar uma pasta, sei lá. No começo ele tinha outro nome, né? Obviamente, que esse nome aqui já passou por tanta coisa. Já. Ele já mudou várias vezes, mas sei lá, vamos deixar naufrágios. E aí tinha lá. Aí eu falei, bom, eu vou fazer. Aí eu comecei a pesquisar esses fenômenos naturais, comecei a me interessar pelas palavras, pelo vocabulário, e eu sentava para escrever o livro. Então foi um trabalho mesmo. Foi um trabalho, não foi um processo assim de muita loucura, não. Eu vou escrever uma poesia pensando nisso. E o que eu vou escrever? Vou escrever isso, isso, isso. E aí eu fui montando, até eu achar que tinha um número suficientemente bom para comprar um livro. Apesar de não ter ficado um livro muito grande, ficou de um tamanho relativamente bom. Eu acho que então, perfeito, esse processo criativo desse livro foi bem diferente de tudo que eu já fiz. Porque eu fui muito mais organizada, eu fui muito mais focada, eu fui muito mais... eu sabia, mais objetiva e prática. O segundo livro, que é livro Poesias de Amor, esse daí era o tempo inteiro eu escrevia alguma poesia, porque estava apaixonada. Então, você está apaixonada, as coisas fluem, né? A 1.000 quilômetros por hora. Mas a minha escrita sempre foi muito de impulso mesmo. É como você falou, era mesa de bar, sentava e escrevia. Às vezes tinha alguma ideia, estava fazendo alguma coisa, escrevia num pedaço para depois terminar. Mas era bem assim, aquela coisa de ter que escrever, ter que escrever. O problema era juntar. O problema é juntar os papeizinhos assim e não esquecer por aí, né? Mas eu sempre tive muita cadernetinha dentro da bolsa. Sempre. E a poesia, eu nunca gostei de poesias muito curtas. Você pode ver que nesse livro tem poucas poesias curtas. Eu gosto de escrever poesias compridas, porque a ideia vai indo, né? Mas é interessante isso, né? O jeito que a gente escreve, assim. E a última poesia é a curtinha, né? Bem curta. Ela é bem curta, porque eu consegui pensar numa coisa e falei, é isso, não tem mais o que falar. Dois ali, duas palavras iguais e a pessoa. Mas eu sempre fui descrever muito assim, parar e escrever sempre. Em relação aqui ao livro, né? Você tem alguma poesia que você escreveu que pertence a esse livro que seja a sua preferida? Se você puder também declamar ou ler para a gente. Eu gosto muito dessa que eu mencionei, A Rainha da Noite. E eu gosto muito... Deixa eu pegar um livro aqui. Espera aí. Eu gosto muito também de uma outra que não sei se as pessoas, quando leem, necessariamente entendem o que eu quis dizer. Mas porque assim, eu sou péssima para lembrar o nome de poesia, né? Rainha da Noite está em qual página? Não, mas eu quero falar de uma outra. Peraí, deixa eu aqui. Tá. Não tem nenhum livro aberto aqui, deixa eu abrir um. Mas porque às vezes, eu gosto quando alguém lê alguma coisa e fala, eu pensei nisso. Que maravilha, porque quando eu escrevi não foi nisso que eu pensei. Porque eu acho que a poesia tem esse poder, né? Acho que impacta na pessoa, de repente, no momento que a pessoa está também, né? A compreensão está dentro desse momento, né? Não, eu acho maravilhoso isso, porque são palavras e que podem remeter a tantas coisas, né? Então, aqui, ó, que eu pensei está na página 21. Posso ler? Pode, por favor.
Olha, trouxeram corações para eu olhar mais de perto. Eram recheados de conchas de areias envoltos de água salgada. O coração perdido e achado no meio do oceano, sem nome, sem número, sem letra nenhuma para contar alguma história. Corações à deriva começaram a boiar pelo Oceano Atlântico. Não sabíamos de quem era. Não sabíamos os pulsares que vinham com sal e embalavam canções de chorar. Os corações foram guardados em uma caixa grande e cantavam uma sintonia de morte, medos, fugas. Dia seguinte, os corpos foram encontrados. Os refugiados das guerras. Os corações que quiseram partir dos corpos que já estavam morrendo. Os corações que teimavam a bater, os corações que contavam agora histórias de perdas. Os corpos morreram, os corações paravam suas sinfonias. Corações e corpos amontoados em pilhas de escapes mal-sucedidos. Morremos um pouco, um tanto também. Oh, então, quando você lê essa poesia, você pensa no quê, exatamente? Penso em vários corações. Então, essa poesia veio dos refugiados de países que quando chegam no mar, muitas vezes se perdem. Eles morrem, eles mal chegam com sobrevida, porque a viagem é horrorosa. Então, assim, no fracasso desses imigrantes, né, que é um tema que está bem em voga hoje em dia, por causa dos Estados Unidos, mas eu não pensei necessariamente nisso, não. Eu pensei naqueles que atravessam o oceano mesmo. Aqueles que vão nem tentar necessariamente chegar na Itália, né? Aquela turma que tenta chegar na Itália. Então, nem necessariamente é o Oceano Atlântico, mas foi o Oceano Atlântico que veio na minha cabeça por causa da gente. E é horrível essas pessoas que fazem essa viagem, que deixam tudo para trás, e vêm com um passaporte dentro do bolso e olhe lá, né? Se consegue chegar aqui com um passaporte. Eu acho tão, assim, é triste isso, você deixar seu país e ir para um outro país, porque não tem condições de ficar, aí você ainda chega num outro país, já é rejeitado, né? Não tem acolhimento, né? Todo mundo chutando as pessoas, é uma situação bem triste mesmo, viu? Eu morei fora durante um tempo, e eu acho que naquela época, há 30 anos, a coisa do imigrante era muito diferente, né? O imigrante era visto como pior e pronto, né? A não ser que ele tivesse uma Harvard da vida, né? Que tivesse estudado, não sei o que lá. Mas agora eu compreendo que a situação está muito complicada para os Estados Unidos, né? Mas a forma como as coisas são feitas é uma coisa que me angustia muito, né? Mas lá, essa coisa dos corações, assim, que eu imagino essas pessoas que chegam na praia, que, gente, você imagina, você não tem nada, não sabe, às vezes não fala nem a língua, né? Então é um desespero. Então eu pensei nessa coisa do corpo que às vezes morre, mas um coração que fica lá como uma esperança, sabe? Eu queria ter conseguido, queria ter conseguido, queria ter conseguido. Um bater mesmo do coração, sabe? Com uma tristeza. Você tem alguma poesia que você escreveu quando estava fora? Eu escrevi muito quando eu estava fora. Mas você não vai pedir isso agora, né? Não. Essa pergunta me veio agora, que a gente está conversando sobre esse assunto. Mas é bem capaz que eu saiba, porque como eu mudei recentemente para esse apartamento, eu organizei muita coisa minha do passado. Eu deixei um cantinho desses caderninhos, sabe? Deixei um cantinho para eles, para, sei lá, um dia vai virar meu aqui em casa, virar um museuzinho. Eu acho interessante, de repente, nesse período, né? Você que viveu fora, você sentiu na pele o que quer viver num outro país, né? Como que as pessoas tratam as pessoas de fora. Agora realmente está bem complicado, né? Mas eu acho interessante, de repente, mais para frente, você pegar essas poesias e publicar e formar. Poesias de uma estrangeira. Olha, eu gostava muito de ser estrangeira. Eu gostava muito, porque eu sou uma pessoa muito curiosa.
Eu morei nos Estados Unidos, que é um país que fala a língua inglesa, que eu amo, sou professora de inglês até hoje, né? Depois dessa história, me tornei uma professora. E eu gostava muito de sair de casa e sempre aprender muita coisa, sabe? Mas com o tempo, a imigração ela virou uma fonte, é só uma fonte de renda. E mesmo quando eu estava lá, eu conhecia muito brasileiro que nem aprendia a falar inglês. Eles estavam lá para trabalhar, ganhar dinheiro, construir aqui no Brasil uma casa, comprar um carro e voltar. Né? Não era assimilar a cultura norte-americana ou conhecer. Aí eu assimilei tanta cultura que acabei casando, né, com estadunidense. Mas assim, a nossa cultura é muito mais interessante, sabe? Quando você está no Brasil, o Brasil é um país muito bonito em termos culturais. Eu também acho. E assim, como a gente tem raízes muito bonitas, os indígenas, né? Os povos indígenas, os africanos que vieram para cá. Então, a gente tem uma cultura muito... na minha concepção de pessoa, né? De ser humano hoje em dia, eu aprecio muito a nossa cultura brasileira. Não só a cultura, como o povo também. Eu sou suspeita. Todas as vezes que eu fui para fora, eu só pensava em voltar para o Brasil. Sabe? Quando eu voltava, estava dentro do avião e vi o aviãozinho assim chegando próximo, né, do Brasil. Estou voltando para minha terra. Bom, eu sou bairrista nesse ponto, eu sou brasileira mesmo, sou apaixonada pelo nosso país. E gosto de passear para fora, mas passeia e volta. Tem que voltar para cá, né? Sim. A nossa cultura realmente é maravilhosa, né, Val? Então, eu fiquei muito tempo querendo ter uma outra experiência no exterior, sabe? E eu pensava, para onde eu quero ir? Aí eu falava, gente, a Europa que a gente sonha, que a gente achava a coisa mais linda hoje em dia, a gente vê que, assim, eles foram colonizadores, eles também escravizaram vários povos, já não é tão seguro quanto era. Aí aquele povo ali, você fala, cara, o melhor lugar do mundo é onde eu tô, que é o Brasil. Com certeza, viu? Nesse ponto. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, da minha relaçãozinha aqui. Cadê? Poesia, muitas vezes, dialoga com o momento da vida do autor, mas não era essa não que eu quero perguntar, não. Essa daqui é importante. Como você vê a relação entre a poesia e o leitor? Você escreve pensando em provocar certas emoções ou deixa a interpretação totalmente aberta? Você já respondeu uma parte dessa pergunta, mas como que é a relação da poesia com o leitor? A gente sabe que não são todas as pessoas que curtem poesia. Como que você vê essa relação? Eu acredito que quando eu comecei a escrever, sei lá, 40 anos, nossa. Eu não tinha. Oi. Dá boa noite aí para Dila e para Sandra. Sandra Oi, queridas, boa noite, Dila e Sandra. As nossas colegas da literatura. Boa noite. Olha, eu vou dizer para você, quando eu era mais nova, eu não pensava em nada nem ninguém. As minhas poesias eram tipo, preciso tirar de fora de mim o que eu estou pensando. Então, era aquela coisa assim, tipo, vômito mesmo, sabe? Com o passar do tempo, eu pensava algumas vezes nas pessoas que iam ler, mas eu não posso dizer que eu pensava o tempo inteiro, porque quando a poesia vem muito forte, você não pensa em nada nem ninguém, é o que você está escrevendo e aquilo que interessa. Não dá para ficar pensando. O romance é diferente, você está escrevendo, depois você vai e volta. Ele é mais... quando eu escrevi o romance, agora eu pensei muito mais no leitor e como que eu ia explicar as cenas, os personagens. É um trabalho totalmente diferente. A poesia, não. A poesia é assim, espero que as pessoas leiam e compreendam o que eu quis dizer. Mas eu sei que as pessoas leem poesia a partir do que elas são também. Então, elas entendem quando a gente tem uma poesia. Tem as poesias que são muito óbvias, né? Poesias óbvias. Então, eu andei reprovando, eu reprovei um livro de poesias porque eu achei muito, muito óbvio.
Não vi, assim, não vi acrescentar nada para a pessoa que estava lendo, sabe? Aham. Achei meio sem pé, sem cabeça. Então, tem poesia que é muito óbvio. Você lê aquilo lá, você tá bom, não tem o que pensar. Mas tem poesia que você lê, tanto que as poesias são campeãs de provas de vestibular, Sim. porque eles querem saber. E eu acho que é muito interessante. Ai, não vou lembrar do autor, mas ele era vivo, a poesia dele foi para uma prova de vestibular, tinha as questões, a questão certa era aquela, e ele olhou e falou: não foi isso que eu quis dizer. Olha que coisa. Então, assim, os professores de literatura, porque tem tudo por trás de poesia de época, né? Sim, Tudo aquele estudo. Só que no caso, o cara era vivo ainda. Ele falou: não foi isso que eu quis dizer. Então, você pô, imagina um professor eles sendo poderiam ter perguntado desmentido para o pelo cara, próprio né? poeta. Então eles deveriam ter perguntado para o cara, né? Olha, No mínimo, né? No o que você mínimo, quis né? dizer com isso, já que a sua poesia vai entrar numa prova de vestibular? Perguntar, pelo menos, né? Já que o Então, cara está é vivo. incrível no material de literatura, de ensino médio, de vestibular, de cursinho, né? O Enem tem muita poesia, porque a poesia ela é uma linguagem muito interessante. Se o poeta usa metáfora, pleonasmo, figuras de linguagem de um modo geral, o que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Então, é um estudo muito E bonito da essa coisa da poesia. compreensão também, né? É. É uma forma de testar a compreensão dos alunos. A geração Z, você acha essa geração hoje em dia que está tão mal falada? Nenhuma empresa quer contratar alguém da geração Z e tudo mais. Como que você vê a relação da geração Z com a poesia? Olha, eu acho que a gente passou por um momento muito complicado essa coisa de redes sociais e aquela o que todo mundo está dizendo agora, daquela rapidez, né? Ah, eu estou vendo um vídeo de 10 minutos, ah, eu vou assistir só um, porque o resto não me interessa. Então, eu vou para o outro um, eu vou para o outro um, vou para o outro um. É. E eu acho que os próprios jovens não estão aguentando mais isso. Porque isso causa tanta angústia, tanta ansiedade, que assim, eu acho que eles mesmos estão falando, eu preciso parar. Porque assim, se você tira, é briga, é raiva. Então, essa semana eu até assisti o Profissão Repórter, porque ele ia falar sobre a lei, né, que foi sancionada agora sobre a retirada de celulares das salas de aula. Isso. E que algumas crianças estão gostando, e que os professores estão falando, gente, há quanto tempo que eu não tenho vocês? Porque vocês estão sempre dando um jeitinho de olhar no celular. Então, por exemplo, o menino que falou, nossa, como o intervalo durou bastante, porque quando você está com 20 minutos no celular, não é nada. Não é nada, Mas quando passa você está 20 rapidinho, minutos né? conversando, um papo gostoso, tararã, 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 nossa, que delícia, passou tão depressa, a gente falou sobre tanta coisa. Então, eu acho que a juventude está voltando um pouco. E sabe o que está acontecendo com a moçada? Eles estão, as meninas principalmente, fazendo crochê. Fazendo crochê. Eu já li em mais de um lugar, inclusive a testemunha dessa professora, que no Tem intervalo menino, elas estão com novelinhos de lã fazendo crochê. mas tem menino fazendo crochê também, viu? Tem, porque o crochê voltou à moda, né? Voltou com tudo, Voltou crochê. com tudo. Então, assim, você agora não é brega porque você usa crochê, não é antiquado. Muito pelo contrário, é um produto que até está caro, né? Olha, falando em crochê, só abrindo parênteses, contar um caos. Uma época, eu nem era casada ainda, eu fiquei desempregada uma época, e eu sempre gostei de tricô e crochê, né? Aí eu fazia uns coletes de crochê. E vendi muito, vendi para minhas amigas, vendia para as amigas da minha irmã, os botõezinhos assim, sabe? Nossa, me ajudou bastante. Aí depois eu arrumei um emprego, né? Mas naquele período assim de um mês e meio, que eu vendi de colete de Olha crochê. que legal! Tem que Sério, voltar. é uma boa ideia, né? Voltar para desestressar nos momentos que precisar. Ultimamente. Mas a molecada gosta muito de poesia. Eu tive boas experiências, eu fui chamada em escola para a sala de leitura,
de adolescentes, e aí eu, uma mulher, o outro livro de poemas de amor, eu tinha 40 e tantos anos, e eu percebi que o amor é mesmo uma linguagem universal, que não tem idade, Não, e não as tem. meninas da sala, a gente lia, choravam, sabe? Então, assim, eu acho que a poesia é, sim, uma linguagem para jovens, eu não acho que ela seja, que a geração Z não tenha gostado, eu acho que, apesar de tudo, tem aí eu sempre tenho esperança, porque o jovem, ele precisa ser cutucado. Desafiado, né? Ele precisa ser desafiado. Então, assim, Desafiado, às vezes, quando eles estão em turma, eles não necessariamente refletem uma coisa que particularmente cada um deles é. Então, eu gosto muito de jovem, eu gosto de adolescente, eu tenho uns 2 alunos adolescentes que a gente briga na aula de inglês, a gente conversa em inglês, né? E fala de política, e fala de política social, e um monte de coisa. Não, e eu gosto, porque eles gostam também. E eles gostam. Eles gostam, porque daí eles não ficam só no livro, né? A gente sai para o momento de fala. Mas eu acho que rola uma poesia com eles, sim. Principalmente se eles voltarem um pouco, sair um pouco do celular e eles mesmos escreverem. Eu já dei aula de escrita criativa e todo mundo saiu escrevendo poesia, sabe? É muito interessante, é muito interessante. A Dila está mandando uma mensagem aqui: a poesia nunca sai de moda. Exatamente. Eu Exatamente. acredito fielmente que a poesia é um gênero literário que nunca vai sair de moda. Os saraus, por exemplo, que começaram nas cortes, eles existem até hoje, né? Música e poesia, declamação de... E agora eu sei que para quem assiste BBB, eu vi que o Diogo, ele é professor, eu acho, ele cuida de crianças autistas, não sei bem se ele é Sim, ele é professor. psicólogo, parece. E ele falou 3, 4 vezes, vamos fazer um sarau, vamos fazer um sarau. E todo mundo olha para ele como se ele estivesse falando uma coisa do outro mundo. Imagina um BBB, um sarau. Mas ele está tentando. Eu acho meio difícil com aquele povo de lá, viu? Eu acho meio complicado. Ô, Val, você acha que as escolas poderiam, de repente, desenvolver ações, ou elas deixam de desenvolver ações para tornar a poesia um pouco mais assim lida pelos alunos? Se tornar Lida? ter força entre os jovens, né? Você acha que Olha, eu conheço algumas escolas que trabalham a poesia na sala de aula. A nossa... o Carlos, que é um amigo meu, ele é da sala de leitura, o Carlos, né, dos Santos, que você também conhece. O dia que eu fui lá, foi ele que me chamou para ir na escola e eles estavam estudando o gênero literário da poesia. E eu já fui chamada também numa escola internacional, que no currículo também tinha poesia, numa bilíngue também, porque como eu falo inglês e português, eu pude explicar as minhas intenções, a minha escrita, o processo... Ai, fugiu a palavra, processo criativo, não é criativo? De escrita? Processo da escrita, pude explicar. Então, assim, tem muita poesia nos currículos das escolas. Então, é legal. Assim, não sei escrever poesia. Se o professor fala, vai, escreve, vai, alguma coisa vai sair. Olha, Natasha está dizendo que ela ama ler poesia. Mas ela é suspeita. Mas a Natasha, graças a Deus, a filha que ama ler, ela gosta muito da Hilda Hilst, por exemplo, que assim, acho que é uma grande inspiração para ela. E a Natasha também é uma fonte de inspiração para mim, porque ela trouxe escritores novos que eu não conhecia, ela trouxe uma visão mais nova, porque a gente vai envelhecendo e a gente vai se perdendo um pouco do mundo, porque os nossos parâmetros não existem mais. Se você não corre atrás, nossa, você se afoga, né? Então, o bom de ter uma filha jovem que gosta de ler é isso. Por exemplo, A Vegetariana, que é o último livro da moça que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, eu li por causa da Natasha. Foi indicação dela. Eu comecei a ler, parei,
E aí ela falou, mãe, termina de ler, ela ganhou o Prêmio Nobel da Literatura. Aí eu fui lá, terminei de ler o livro, eu li bem. Aí depois eu peguei o gosto pelo livro. E a Natasha, então, é uma filha muito boa, né? Ela me inspira demais. Tem um monte de livro dela aqui que está na lista minha para ler esse ano. Olha, quem estiver assistindo a gente, quiser fazer pergunta para a Val, aproveitem. É só escrever aqui, eu repasso a pergunta. Quem estiver assistindo, tá bom? E a Natasha é muito crítica, porque nesse último livro eu pedi para ela, Natasha, eu não consigo mais achar erro. Então eu quero que você sente, você olhe e você veja o que tem errado e o que não tem, né? Aí ela sentou e assim, ela é ótima, porque ela é super focada. Ela falava assim, essa aqui eu não sei se eu gostei muito. Aí eu falei, mas é impossível você escrever um livro e você ler e gostar de todas as poesias, né? Nem eu, né? Acho que o Fernando Pessoa é o único cara que eu leio tudo e gosto de tudo. Mas, assim, por exemplo, Luiz de Camões, eu tenho os 3 livros dele. Não, tem alguns que realmente a gente gosta de tudo, mas os mais modernos, não. Eu leio coisas que eu falo, essa aqui eu não gostei muito, ou aquela eu gostei mais. Em relação ao livro, qual foi o maior desafio que você teve em relação a esse livro aqui? Na organização do livro. Qual foi o maior desafio? Eu acho que o desafio maior de você lançar um livro é você falar, esse livro está pronto. E eu quero que seja isso. A gente nunca está pronto, né, Val? Essa que é a verdade, né? Porque se eu olhar agora, eu falar, poderia ter colocado mais umas 5 poesias nele. Tanto que eu mandei para minha editora, sabe? Uma poesia, depois eu mandei outra poesia, depois eu mandei outra poesia, até que eu falei, agora chega de ficar mandando poesia aleatória, porque tinha uma história, né? Que eu tava, então eu queria, né? Então eu falo, podia ter colocado mais umas 5, mas eu acho que para mim, deixa eu só perguntar uma coisa. Como boa geminiana, é difícil terminar. A hora que eu termino, eu falo, mas será que eu terminei? Será que é o fim? Será que é o fim? Será que está pronto? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você caiu a nossa transmissão? Caiu para você a transmissão? Não, você ficou um pouco congelada, daí eu não sabia se era eu ou se era você, daí eu continuei falando. Não, o meu apagou tudo aqui, depois voltou. Não entendi também. Então, quando você falou do desafio, eu falei que para mim o desafio maior é ver o livro, acreditar que o livro esteja terminado. Sim. Aí eu brinquei que eu mandei para minha editora umas poesias depois. Posso colocar mais uma? Posso colocar outra? Porque eu falava, gente, eu acho que cabe mais uma, cabe mais outra, sabe? Não, mas sempre cabe, desde que o livro não vá para a gráfica, porque na hora que o livro vai para a gráfica, aí não tem como mesmo, né? Você não consegue... não consegue fazer nada, né? Que se tirar da gráfica, sai Eu acho que, para mim, o começo é muito gostoso. Vou lançar um livro, tenho essa ideia, esse tema, esse título, tarará, tarará. O livro em si, eu acho que é muito desafiador, porque como eu não sou muito boa de artes, de nada, então, assim, eu tenho uma ideia, às vezes a minha concepção não chega no papel, mas da minha parte, o mais difícil é dizer, o livro terminou. E agora o meu romance, Val? eu preciso... Uai. Oi, tô aqui. Não sei se está caindo para todo mundo, se está eu que estou caindo. Olha, só uma pergunta. Caiu um temporal aí? Choveu por aí? Choveu, mas eu não estava aqui, né? Eu estava dando aula fora, então eu realmente não vou saber dizer. Pode ser alguma coisa, porque deu uma caída agora, voltou de novo. Pode ser alguma coisa nesse sentido. Então, aí eu não sei se eu que estou caindo, ou se nós duas, ou se você e eu. Eu não sei dizer. Eu sei que na hora apaga tudo, assim, apaga a minha imagem, a sua, mas eu acredito que talvez seja em função também de chuva, né? Não, eu continuo te vendo bem, mas não, mas você dá uma congelada. Não, você congela e cai. Aí some tudo, aí depois volta. Ai, que horror! Estou abrindo aqui para ver como é que está a situação aqui, mas tá bom.
Então, eu acho que assim, agora eu também estou muito em dúvida em relação ao meu próximo livro, porque eu também empaquei no final. Então, o final para mim é sempre o mais difícil. Bom, você tem que fazer que nem eu. Já determina o final, já escreve o capítulo final, você já escreve. Aí depois você vai escreve o primeiro capítulo e vai inserindo os personagens até Olha, chegar não nesse é má ideia, mas como eu demorei muito para escrever esse livro, porque eu comecei lá, sei lá, em 2018, e parei, voltei, e parei, e voltei, muita coisa mudou, né? E aí, quando chegou lá no final, Aí você tem eu agora não sei. Aí estou fazendo umas enquetes para descobrir sem entregar o livro, assim, o que o leitor gostaria mais que acontecesse no final? de vez em quando eu pergunto, eu entro no Facebook, assim, dou uma Então, pergunta. a minha irmã leu o livro e ela falou uma coisa lá, né? Aí eu falei, ela me deu uma bronca, na verdade. Ah, não acredito que não sei o que. Tarará, tarará, tarará. Bom, enfim. Aí eu falei assim, não vou fazer o que ela quer, porque não é o que ela quer. Mas agora eu acho que, como ela faleceu, eu acho que ficaria maravilhoso se eu fizesse uma dedicatória para ela e Sim. desse o final que ela queria. Eu acho que seria justo. Eu acho que, Porque agora ela não está aqui para brigar comigo, então, né? e você já tem um final. Na verdade, ele está finalizado como ela queria, né? Então, Eu vai. que fico em dúvida se era o que eu queria. Bom, deixa eu fazer mais uma perguntinha. Como você vê o espaço da poesia no mundo atual? Uma parte a gente já tinha conversado sobre os jovens, mas como você vê a força da poesia atualmente, em 2025? Período de pós, né, pandemia praticamente, né? Vamos dizer que não é um gênero literário muito fácil de ser assimilado. Não é, as pessoas não vão as pessoas gostam muito mais de ler o que está na moda, tá? Mas a gente chegou a um ponto onde muita gente também compra os livros que estão na moda, mas nem leem o tal do livro. Tem essa né? também. Então, eu acredito que, como a Dila falou, que poesia nunca vai ser de moda, ela sempre vai existir, mas eu não acredito que hoje em dia seja um gênero literário que as pessoas, que algum poeta esteja assim, cara, entendeu? Como foi um Fernando Pessoa, por exemplo. Eu acho que hoje em dia a gente não tem. A Hilda Hilst, por exemplo, que foi uma grande poeta, que ela fez um certo sucesso quando viva, hoje em dia ela é muito mais admirada. Ela, por exemplo, a gente não vejo uma Hilda Hilst hoje em dia entre nós. Né? Alguém que esteja muito em voga no ramo da poesia. Não. As pessoas talvez gostem mais do gênero da Clarice Lispector. Eu acho que a Clarice Lispector ela escrevia muita poesia narrativa. Você pode tirar da Clarice vários poemas ali dos livros dela, né? Mas a Clarice também ela tem a personalidade dela, a figura dela também faz parte da poesia dela, né? Ela era muito poética, né? Ela tinha muita poesia. E ela é uma pessoa bastante mordaz no modo que respondia, né? Falava, se comunicava, um modo de pensar. E eu acho que isso aí atrai também bastante a curiosidade das pessoas, né? Agora eu vou fazer uma última pergunta para você, que o nosso tempo já está finalizando. Qual conselho você daria para quem deseja se aventurar na escrita poética? Olha, assim, eu acredito que quem quer se aventurar na escrita provavelmente já escreve. Então, encontrar uma pessoa que tem alguma experiência, conversar com essa pessoa, fazer uma curadoria do material, olhar bem, olha, isso aqui é muito bobinho, porque a poesia tem muito clichê, né? Eu tenho clichês meus quando eu escrevia poesia de amor lá, o livro de romance,
da história romântica. Ela tem certeza que tem muito clichê lá, mas era um livro de poesias de amor, então tinha que ter. Mas, então, acho ou então, assim, gosto das minhas poesias, acredito em mim mesmo, vai e publica um livro. As poesias não podem, não devem ficar nas gavetas. Porque a poesia é vida, a poesia é a melhor de todas as artes, ela precisa ser exposta. Coloca no seu Instagram, alguma rede social, vê o que as pessoas acham. Participa de concurso, né? Gostoso. Você hoje em dia tem concurso, passa 250 pessoas, você está lá no meio, alguma coisa vale sua poesia, né? E converse com outros poetas. Hoje em dia a gente está crescendo muito essa coisa de sarau. Aqui em São José a gente está tentando fazer com que a Academia de Letras tenha rodas de conversa, tenha sarau. A gente perdeu, infelizmente, um grande poeta da nossa academia, que é o Wilson R., e semana passada a gente fez uma homenagem para ele, e cada acadêmico escolheu uma poesia dele para ler, então a gente fez um sarau em homenagem a ele, e a gente quer estender essa ideia do sarau em todas as nossas reuniões e que as nossas reuniões sejam abertas ao público. Então a gente faz a reunião e no final, uma meia hora no final, a gente faça sarau. Porque o sarau, ele é um patrimônio, né? Um patrimônio cultural. E não é só um patrimônio cultural nosso. Ele é um patrimônio cultural do mundo. Todo mundo conhece o sarau. Pode ser que em outros lugares de outras formas. Mas a música e a declamação, elas andam juntas. É uma coisa maravilhosa, né? Então, a gente está tentando fazer com que essa experiência esteja mais presente na nossa cidade. Ok, então. Val, queria agradecer a sua participação no nosso Pio Literário. Tivemos alguns problemas técnicos aí, mas faz parte da poesia. Para o pessoal que ficou interessado em conhecer o projeto, o livro da Val, tem um link aqui descrito no canal, né? No vídeo, no perfil do vídeo. Então é só clicar e aí vai ter acesso ao livro, né? Val, muito obrigada e vamos aguardar os próximos livros de poesia aí. Então, aí, muito obrigada a você pelo convite, obrigada pelas pessoas que estão aqui conosco, minha filha querida, minhas colegas escritoras. A Sandra escreveu que sarau é muito lindo. Então, é isso mesmo. E a gente precisa fazer mais também, né? Nós precisamos fazer mais saraus também. A gente pode programar, né? Vamos tentar fazer. E eu acredito piamente que a educação através da leitura, das obras literárias, dos grandes escritores que temos e tivemos no Brasil, salvará todos no mundo, porque através da leitura e dessa cultura, da linguística, do entendimento da língua, do aprendizado, como podemos falar melhor, como podemos nos comunicar melhor, é primordial na nossa sociedade. Eu tenho certeza absoluta que se todo mundo lesse mais, sim, as conversas seriam mais interessantes e os enganos de má comunicação seriam menores. Menores, né? Com certeza. A Sandra está dizendo verdade. Ela está concordando com você, Val. Então, pessoal, é assim, é escrever e ler. Exatamente. Agora, esse ano, eu tenho um lema que é assim, quem escreve entende o outro, e quem lê entende o outro, e quem escreve entende a si mesmo. Ai, com certeza. Então, a gente está olhando o outro e olhando a si mesmo através de uma coisa só, que é a literatura. Bom, gente, eu vou finalizar aqui, então. Agradeço o pessoal que participou aqui, que acompanhou. Continuem acompanhando o Pio Literário, inscreva-se no canal. Quinta-feira que vem nós temos a Sandra Memari, que participou hoje. A Sandra. A Sandra vai estar aqui com a gente nesse bate-papo. E é isso aí, pessoal. Até o próximo Pio Literário. Val, um grande beijo. Beijo. Um beijo grande, saudade. Beijo, gente. Até a próxima.